Olá, a paz de Cristo ao seu coração, à sua vida, à sua família, em nome do Senhor Jesus. Domingo nós tivemos presencialmente na nossa igreja, na Igreja Batista Missionária em Marechal Hermes, sendo que a nossa transmissão ficou muito ruim em função de alguns fatores técnicos. E o nosso querer nesse vídeo é justamente deixar para você a mensagem que Deus colocou no nosso coração, que foi ministrada ali no domingo passado. E que, claro que não vai ser igual, claro que não vai ser tudo aquilo que nós compartilhamos ali domingo passado, mas eu espero em Deus que essa palavra possa encontrar guarida no teu coração, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: não deixe ou não deixa a glória de Deus ser roubada da sua vida. Meus amados, quero chamar a atenção de vocês para ir comigo nesse campo de batalha, pois essa mensagem foi baseada numa batalha que o povo de Israel travou, né, naqueles tempos. Então, abra suas Bíblias em 1 Samuel, tá? Capítulo 4, a partir do versículo 5. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 5. Já estaremos lendo. Presta atenção em mim aqui agora. Nós temos diversas batalhas. Nós enfrentamos diversas batalhas na nossa vida. Não uma batalha bélica como era na época ou no povo de Israel. Uma batalha armamentista. Mas as nossas batalhas pessoais, as nossas batalhas espirituais, as nossas batalhas emocionais. Principalmente no tempo de hoje, onde nós estamos na pandemia, onde nós estamos enfrentando o coronavírus, onde nós estamos na nossa quarentena, aonde você está enfrentando as suas batalhas pessoais, que talvez sejam muito maiores, bem maiores, do que essa batalha comum que nós estamos enfrentando nesse tempo presente. E como toda batalha, meu amado, minha amada, existe ganhos e existe perdas. Ok? Toda batalha existe ganhos e existe perdas. E fazendo paralelo com esse texto que nós iremos compartilhar agora, e fazendo um paralelo com esse episódio do povo de Israel, eu queria compartilhar com você que a pior perda que pode acontecer é a perda da glória de Deus. Em todas as perdas que nós temos nas nossas batalhas, a pior perda que pode acontecer conosco é a perda da glória de Deus. Então eu clamo a você. Então eu conclamo a você. Então eu peço a você. Não deixe a glória de Deus ser roubada da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. No Antigo Testamento, principalmente nesta época, existia um objeto que representava, tá, a presença de Deus. Existia um objeto que foi instituído pelo próprio Deus, que foi direcionado como deveria ser construído esse objeto pelo próprio Deus, que representava a presença de Deus no meio do povo de Israel, que representava a glória de Deus no meio do povo de Deus. E esse objeto, lembra qual objeto era esse? A Arca da Aliança. Isso, a Arca da Aliança. Dentre alguns objetos, foi importantíssimo para compor essa Arca da Aliança. Alguns objetos que continha dentro da Arca da Aliança, que o próprio Deus fez com que colocasse ali esses objetos. Eram 3 objetos. O primeiro objeto, eu queria que
prestasse bem atenção nisso, porque é o que vai trazer ao nosso coração a importância dessa mensagem. O primeiro objeto era as tábuas dos 10 mandamentos. As tábuas, lembra as tábuas que foi escrita as leis do Senhor para o povo? Essas tábuas dos 10 mandamentos estavam dentro da Arca da Aliança. Essas tábuas dos 10 mandamentos representavam, meus amados, representavam as leis do Senhor, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. O segundo objeto que tinha dentro da Arca da Aliança era o vaso contendo o maná, uma porção de maná. O que era o maná? Lembra qual era o maná? O maná era aquele pão, aquele alimento que Deus mandava do céu para alimentar o povo durante os 40 anos no deserto. Grande parte desse tempo o povo foi alimentado pelo maná. E o maná, não sabemos qual é a constituição do maná, né? Mas nós sabíamos que era algo, um alimento que Deus mandava do céu para alimentar o povo no deserto. E esse maná representa a provisão de Deus. A provisão de Deus. O sustento de Deus. E Deus mandou guardar uma porção daquele maná e estava dentro de um jarro especial e estava dentro da onde? Da Arca também da Aliança. E o terceiro objeto que tinha dentro da Arca da Aliança era a vara de Arão. A vara de Arão que ali representava a autoridade de Deus. A vara de Arão que representava o governo de Deus sobre o povo. Estava ali dentro da Arca da Aliança. Então havia mais... havia esses objetos e o objeto principal que era a Arca da Aliança. Amém? Conseguiram visualizar? E mais uma vez agora, o povo de Israel estava enfrentando mais uma batalha contra quem? Os filisteus. Os filisteus foi um povo que estava travado na garganta do povo de Israel, que vira e mexe estava travando uma batalha, vira e mexe estavam se gladiando, se batalhando, se enfrentando. E mais uma vez, os filisteus atravessaram o caminho de Israel. Israel travou uma batalha contra os filisteus, mas desta vez, Israel perdeu a batalha. Israel perdeu a batalha. Vamos ler um pouco? Vamos lembrar um pouco sobre esse texto? Olha só. Eu vou ler direto, os irmãos vão acompanhando, vão entrando comigo, vai vivendo junto comigo. Sucedeu que vinha a Arca da Aliança do Senhor ao arraial. Presta atenção. Rompeu todo Israel em grande brado e ressoou a terra. Quer dizer, quando a Arca da Aliança foi colocada diante do povo de Israel, o povo gritou, o povo festejou, o povo celebrou, porque a Arca da Aliança agora estava no meio do povo. Porque no versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 4 de 1 Samuel, Israel perde uma batalha, morrendo 5.000 homens. Então o que eles fizeram? Pegaram a Arca da Aliança e colocaram no meio do campo de batalha. O povo ficou eufórico, o povo ficou festejando, o povo celebrou. Agora nós vamos vencer porque a Arca da Aliança, a presença de Deus está conosco. E agora nós vamos avançar, agora nós vamos vencer. Versículo 6. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no meio do arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Olha só, então aquela euforia foi ouvida à distância. E até que os filisteus, os povos inimigos, ouviram os gritos de alegria do povo, de euforia do povo, e ficaram atemorizados. Porque eles souberam que a Arca da Aliança estava no meio deles. Olha o que eles disseram, versículo 7. E se atemorizaram os filisteus e disseram:
Os deuses vieram ao arraial e diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, porque os deuses de Israel estão no meio da batalha contra nós. Aquele pensamento dos povos era um pensamento politeísta, tá? Um pensamento politeísta, onde as pessoas viviam e se baseavam que havia um panteão de deuses, né? Então, eles viviam no politeísmo, adoravam vários deuses. Por isso que eles falam essa expressão aqui. Aí o versículo 9. Os filisteus declaram: sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles viveram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai contra eles. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Olha só, foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. 30.000 homens foram mortos nessa nova batalha. Então pelejaram os filisteus, versículo 10. Israel foi derrotado e cada um fugiu. Cada um fugiu para a sua casa. Foi tomado a arca de Deus, a arca da aliança, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então, nessa batalha, tomaram a arca da aliança, roubaram a arca da aliança, roubaram a arca do Senhor nessa batalha. E os 2 filhos do líder espiritual do povo de Israel, que era Eli, o sumo sacerdote, foi morto nessa batalha, foram mortos nessa batalha também. Olha a catástrofe. Olha a situação que eles estavam enfrentando nesse momento. Olha que momento difícil o povo estava vivendo nesse momento. Eu vou falar para você que o pior momento dessa batalha não foi as perdas dos homens, não foi a morte dos filhos dos profetas. Vocês podem continuar lendo que essa notícia chegou a Eli, o sumo sacerdote. E ao chegar ao sumo sacerdote, a notícia, o sumo sacerdote ele perguntou o que houve na batalha. E o mensageiro falou: nós perdemos a batalha mais uma vez. E os teus 2 filhos foram mortos. E a arca da aliança foi roubada pelos filisteus. Nesse mesmo momento, o sacerdote ainda já idoso e obeso, sentado na cadeira, ele sendo surpreendido por essa informação, por essa triste notícia, ele cai para trás e bate com a cabeça e morre naquele exato momento. Uma de suas noras, que era esposa de Finéias, grávida, ela tem o seu filho prematuramente em função dessa notícia, dessa informação. E nesse parto doloroso, nesse parto inesperado, ela coloca o nome do seu filho Cabó. Foi-se a glória de Israel. A glória de Israel foi roubada. A glória de Israel foi usurpada. O que será de nós agora? Essa é a expressão de Cabó. Ou Icabode em outras versões. Meus amados, essa foi uma das piores fases que o povo de Israel passou. Na história de Israel, essa foi uma das piores momentos que Israel passou nesse momento, nesse episódio. Não foi por causa das perdas dos 35.000 homens. Não foi por causa da morte do sacerdote e seus filhos, ou de outras perdas. Mas a pior perda do povo de Israel, do povo de Deus, foi a perda da arca da aliança. Isto é, a perda da glória de Deus, a perda da presença de Deus na vida do povo. E eu pergunto para você, como está a glória de Deus na sua vida? Como está a glória de Deus sobre a sua vida, meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus?
Essa pergunta pairou sobre o meu coração. Essa pergunta, com certeza, eu quero que toque o seu coração, que o Espírito possa trazer essa pergunta, esse questionamento para a sua realidade hoje. Como está a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Quais têm sido as batalhas que você tem enfrentado, que têm usurpado a glória de Deus de você? Quais têm sido as batalhas que você tem enfrentado hoje, nesse tempo de hoje, nesse momento de hoje, que tem minado, deteriorado a glória de Deus sobre a sua vida, meu amado, minha amada? E eu queria apontar para você, e eu queria despertar em você, nesse momento, três pontos que eu preciso atentar, que preciso despertar em mim, onde eu posso perder a glória de Deus, ou onde eu posso estar perdendo a glória de Deus na minha vida. Amém? Vamos lá? Eu estou caminhando para o fim. Olha o que diz a palavra do Senhor nesse momento. Para a sua vida, nesse momento, receba aí. Atenção, receba aí, meu amado. Em nome de Jesus. Quando que eu perco a glória de Deus sobre a minha vida? Olhando para essa batalha, olhando para essa realidade, olhando para esse contexto, eu aprendo. Quando que eu perco a glória de Deus sobre a minha vida? Grave. Lembra que eu falei que aqueles três objetos que estavam dentro da Arca da Aliança, fará o sentido dessa palavra ao teu coração? Sabe quando que eu perco a glória de Deus? Ou como começo a perder a glória de Deus na minha vida? Primeiro, quando eu perco as tábuas dos 10 mandamentos. Sabe o que é isso? Quando me afasto dos ensinos de Deus na minha vida. Quando eu afasto dos ensinos de Deus para mim. Quando eu me afasto dos princípios, dos valores de Deus para a minha vida. A glória de Deus foi roubada e levou o princípio das Escrituras. Quando eu perco a glória de Deus, sabe quando que eu perco a glória de Deus? Quando eu não dou o devido valor para a palavra de Deus. Eu perco a glória de Deus quando a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus não faz mais sentido para mim. Quando não me atento, não me inclino mais para a palavra de Deus. Meus amados, presta atenção, o louvor é importante, eu gosto muito de louvar, eu gosto muito de adorar a Deus. Os irmãos que me conhecem sabem disso. A oração é fundamental, é muito importante para a nossa caminhada com Deus, para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso crescimento com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Mas, meus amados, a palavra de Deus é que nos sustenta. É a palavra de Deus que nos sustenta. Se nós não nos alimentarmos da palavra, nós poderemos até crescer. Olha só. Se nós não nos alimentarmos da palavra, nós poderemos até crescer. Mas seremos frágeis. Seremos superficiais. Seremos oscilantes. Porque nós não teremos como base a palavra de Deus. Quando eu olho para esse texto, quando eu aprendo, irmãos, que quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança, roubaram junto os princípios da palavra de Deus sobre o povo. É isso que simboliza isso. A hermenêutica que eu pego isso é uma hermenêutica de simbolismo para a minha vida e para a sua vida. Jesus, sabe que Jesus fala sobre a palavra de Deus? Lembra? Aquele que ouve as minhas palavras e as praticam serão igual àquele homem que constrói a sua casa sobre o quê? A rocha.
Aquele que ouve as minhas palavras, a palavra de Deus, e as pratica, ou as praticam, será igual aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E virá o quê? E virá o vento, e virá a tempestade, os rios inundarão, as águas baterão as suas casas. E sabe o que acontecerá? A casa permanecerá firme, porque estará firmado sobre a rocha. Glória a Deus! Que são as palavras, isso que é o próprio Deus, é a pedra angular, a rocha eterna sobre a nossa vida. Mas se nós afastar a palavra de Deus das nossas vidas, se nós afastarmos os princípios, os valores de Deus da nossa vida, a tempestade vai bater, virá o coronavírus, virá o Covid-19, Covid-20, Covid-21, Covid-50, irmãos. E nós seremos abalados, nós falharemos. Mas que aqueles que estão firmados na rocha sobre a palavra de Deus, pode vir o que vier, Ele te fortalecerá, meu amado. Ele firmará as tuas raízes nele. E você permanecerá firme em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Qual é o nome da sua batalha? Qual tem sido o nome das suas batalhas hoje? Mas eu queria falar para você uma coisa: não deixe que essa batalha roube a glória de Deus da sua vida em nome do Senhor Jesus. Não roube o prazer da palavra de Deus. Roube a fome e a sede da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, receba. Se alimente da palavra. Viva na palavra. Busque a palavra. Firme-se na palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Segundo, irmãos, quando que eu perco a glória de Deus sobre a minha vida? Segundo, quando eu perco o maná. Lembra, o segundo objeto estava na arca? O maná. Quando eu não vivo sobre a provisão de Deus na minha vida. O maná representava a provisão. O maná, aquilo que Deus sustentava ao povo. Meus amados, provisão tem a ver com sustento, com o cuidado de Deus. Eu perco a glória de Deus, presta atenção, quando penso que sou autossuficiente, que tudo que eu possuo materialmente, tudo que eu conquistei nessa vida, até hoje, é o suficiente para eu não depender mais de Deus. Eu não preciso mais, a minha aposentadoria já é o suficiente. Eu ganho muito bem, eu ganho o suficiente na minha aposentadoria. Ou o trabalho que eu tenho hoje, é um trabalho de funcionarismo público. Ou eu ganho muito bem na empresa que eu trabalho, estou muito bem estabilizado. E isso vai minando o nosso coração ao ponto que eu não preciso tanto de Deus assim. Eu posso caminhar muito bem sem os cuidados ou proteção de Deus. Meus amados, cuidado, meus amados. Cuidado. Eu preciso, quando eu não vivo sobre a provisão de Deus sobre a minha vida, eu estou afastando a glória de Deus da minha vida. Eu estou afastando a presença de Deus da minha vida. Jesus declarou: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Disse o Senhor Jesus. Precisamos aprender a depender de Deus, meu amado. Não espere perder para poder você aprender a valorizar. Vou repetir, não espere perder para você aprender a valorizar. Deus quer ser o nosso sustentador. Deus quer ser o teu provedor em nome do Senhor Jesus. Ele quer abençoar a nossa vida. Ele tem prazer em abençoar a nossa vida. Então, em nome do Senhor Jesus, não importa o que você tem, não importa aonde você está, o que você conquistou, viva sobre a provisão de Deus sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque quando eu saio da provisão de Deus, eu começo a perder a glória de Deus
em nome de Jesus. Amém. Terceiro e último, preciso encerrar. Terceiro e último. Quando que eu perco a glória de Deus sobre a minha vida? Primeiro, quando eu perco o prazer da palavra de Deus, quando afasto de mim os princípios do Senhor, quando eu não dou atenção para a pregação, quando o louvor, qualquer outra coisa é mais importante que a palavra, quando tudo isso que é palavra, os princípios começam a se afastar de mim, eu perco a glória de Deus. Segundo, quando eu me afasto da provisão do Senhor, quando o sustento de Deus não está, eu não me sujeito sobre o sustento de Deus. Eu começo a me afastar disso. Eu começo a me afastar, ser roubado da glória de Deus. E terceiro e último, quando eu perco a vara de Arão, estava dentro da arca também, quando Deus não tem mais autoridade sobre mim. Sabe o que é isso, irmãos? Eu perco a glória de Deus quando, em meio à minha vida e às minhas batalhas, eu perco o temor do Senhor. Eu perco a sensibilidade de Deus na minha vida. Quando pouco me importa se Deus ficará feliz ou não com aquilo que eu decido. Quando pouco me importa se Deus está feliz ou não com aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu decido de mim. Meus amados, eu perco a glória de Deus quando a minha felicidade, presta atenção, quando a minha felicidade e o meu prazer compromete a minha santidade. É isso aí. É isso aí que Deus está falando no nosso coração. Nós não podemos perder a glória de Deus. Nós não podemos afastar a glória de Deus de tudo que você tem caminhado em meio à sua vida, em meio às suas batalhas pessoais. Não perca a glória de Deus. Valorize a palavra dele. Beba das palavras do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Viva sob a provisão dele sobre a sua vida. E que o governo do Senhor, a autoridade de Deus, que a última palavra, que a direção da sua vida seja o Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não perca a glória de Deus. Lute, resgate, renove, restaure a glória de Deus sobre a sua vida. Viva sobre ela. Amarre ela sobre você. Agarre-se nela. Não desista da glória de Deus sobre a sua vida. Não deixe ela ser roubada. Em nome do Senhor Jesus. E Deus te abençoe. Mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe cada um que está ouvindo, Pai, essa palavra. Eu não sei se essas pessoas, Pai, estão distantes da Tua glória, Pai. Se essas pessoas deixaram que as circunstâncias, que o inimigo das nossas almas, que as suas batalhas pessoais pudesse roubar a Tua glória de suas vidas, ó Pai. Eu não sei, ó Pai, se essas pessoas precisam, Pai, mais da Tua glória. Mas eu clamo nesse momento, Pai, renove, restaure cada um dos irmãos, cada um dos Teus filhos, cada um daqueles que aqui estão, ó Pai. Abençoe em nome do Senhor Jesus e resplandeça a sua glória sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.